Capítulo 101. Guerra territorial. Caster teve a sorte de entrar no Reino dos Sonhos perto da cidade e chegar ao castelo muito antes dos três. Quando Sun-Ni, Nepis e Cassie encontraram o caminho para o assentamento humano, ele já tinha uma boa posição lá. Apesar de haver muitas oportunidades para um legado talentoso subir nas fileiras do exército de Gunlaug, ele decidiu permanecer independente e eventualmente se juntou à coorte da Estrela da Mudança, aumentando drasticamente sua força de combate e reputação. Olhando para trás, foi quando todos os problemas de Sun-Ni realmente começaram. É isso mesmo, foi tudo culpa dele, não minha. Sim, com certeza. Rangendo os dentes, Sun-Ni chutou o baú pesado e praguejou baixinho. Depois, agindo como se nada tivesse acontecido, sorriu alegremente e deixou a câmara escondida novamente. Lá embaixo, as coisas estavam ficando interessantes. Atraídos pelo cheiro de sangue, vários monstros tentaram entrar na catedral em ruínas para se banquetear com os cadáveres frescos. No entanto, o Cavaleiro Negro estava tão furioso quanto sempre. Assim que Sun-Ni subiu nas vigas de sustentação, ele estava acabando com uma grande criatura que parecia um louva-a-Deus feito de pele humana. Inicialmente, Sun-Ni planejava dar uma olhada nos bens materiais deixados pelos 5 infelizes bandidos, mas a visão da feroz batalha fez com que mudasse de ideia. Ele teria que fazer isso mais tarde. Além disso, sua sombra já havia vasculhado os restos ensanguentados e chegou à conclusão de que não havia nada realmente valioso entre os cadáveres desmembrados. Sem perder mais tempo, Sun-Ni escapou pelo telhado da catedral e refez seus passos até o local onde havia lutado contra o demônio de sangue. O corpo do líder do grupo de caça ainda estava lá. Claro, suas memórias já haviam desaparecido há muito tempo, deixando o homem barbudo vestido apenas com trapos. O machado de batalha pesado também sumiu. Sun-Ni suspirou. É por isso que matar pessoas não vale a pena. Sua sombra cobriu o rosto com a mão e balançou a cabeça desanimada, tentando expressar que sua escolha de palavras foi no mínimo infeliz. Sun-Ni franziu a testa. O quê? Não é. E para ele, era duplamente verdade. Quando um desperto matava outro, recebia uma parte considerável da essência da alma do inimigo sem precisar quebrar seu fragmento de alma. No entanto, Sun-Ni não era um desperto comum. Seu aspecto era baseado em consumir fragmentos de sombra. Isso significava que, mesmo que seu inimigo tivesse absorvido centenas de fragmentos de alma no passado, Sun-Ni só receberia o número de fragmentos de sombra correspondente à sua categoria e classe, assim como faria ao matar uma criatura do pesadelo. Como todos os adormecidos eram meras bestas dormentes, neste caso, o número era 1. Apenas um fragmento a menos de 400, disse Sun-Ni, um pouco desanimado. Todo aquele trabalho para nada. Uma pequena parte irracional de sua mente estava aliviada por matar humanos não ser muito lucrativo. Caso contrário, em seu estado. Não, ele não faria. Com certeza. Ah? Não faria o quê? Sun-Ni piscou algumas vezes, esperando que sua voz interior respondesse. No entanto, estava estranhamente silenciosa. Dando de ombros, ele se inclinou e revistou o corpo do homem morto, esperando encontrar algo de valor. No entanto, ele se decepcionou. Não havia uma bolsa cheia de fragmentos de alma como ele havia imaginado. Tudo que Sun-Ni encontrou foi um estranho pedaço de tecido escondido secretamente na camisa do bandido alto. Olhando para o tecido, ele percebeu formas toscas desenhadas com tinta. Algumas formas pareciam estranhamente familiares. Um mapa. De fato, era um mapa primitivo. As formas que ele reconheceu eram os vários pontos de referência localizados nas partes vizinhas da cidade amaldiçoada. Sun-Ni conhecia muitos deles de cor e até mesmo explorara alguns no passado. Um mapa do tesouro. De repente, o estranho momento da chegada da equipe de caça e sua falta de experiência faziam todo o sentido. Eles não eram realmente caçadores. Em vez disso, eram um grupo de tolos que haviam sido enganados por alguma pessoa esperta no castelo a comprar um falso mapa do tesouro. Pelo menos essa era a possibilidade mais provável. No entanto. Mas e se for verdadeiro? Sun-Ni piscou, olhando para o mapa com uma mistura de desgosto e avareza. Ele não conseguia decidir se deveria tentar segui-lo ou jogá-lo fora. Felizmente, seu processo de pensamento foi interrompido por um estrondo ensurdecedor. Um dos prédios não muito longe de onde ele estava de repente desabou,
enchendo a rua com uma nuvem de poeira e destroços voando. Uma forma maciça voou pelo ar e colidiu pesadamente contra outra parede, causando uma avalanche de pedras a cair. A criatura tentou se levantar, mas então tremeu e ficou imóvel, derramando rios de sangue fétido por todo o pavimento. Estava inconfundivelmente morta. Sun-Yi rapidamente escondeu o mapa em sua armadura e mergulhou nas sombras, tentando entender o que estava acontecendo. Em algum lugar próximo, rugidos furiosos e o som de aço batendo contra aço podiam ser ouvidos, chegando mais perto a cada segundo. Estranhamente, não havia vozes humanas. Uma batalha entre criaturas do pesadelo. Tais coisas não eram raras na cidade amaldiçoada, mas para o conhecimento de Sun-Yi, havia muito poucas coisas capazes de desafiar os atuais mestres desta rua e da praça adjacente. Essas criaturas não eram as mais poderosas entre os habitantes da cidade, mas devido às suas características únicas, Sun-Yi tentava evitá-las como a praga. Ele viu vários monstros muito mais poderosos do que qualquer coisa que estivesse disposto a enfrentar acabando em pedacinhos naquela praça. No entanto, nenhum deles foi capaz de dar aos protetores da praça tanto problema quanto estavam tendo agora, pelo menos a julgar pelos sons desesperados da batalha. Intrigado, Sun-Yi decidiu dar uma olhada. Escondido nas sombras, ele escalou a alta parede de um prédio antigo e logo chegou ao seu telhado. Tomando cuidado por onde pisava, Sun-Yi caminhou até chegar à borda oposta do prédio. De lá, ele podia ver a ampla praça em toda a sua sombria glória. No meio da praça, uma estátua em movimento estava lutando contra vários monstros enormes. Capítulo 102. Santa de Pedra. Em uma praça escura cercada por ruínas de prédios outrora magníficos, uma batalha feroz estava chegando ao fim. Os restos de seus solenes protetores jaziam sobre os paralelepípedos frios, impiedosamente destroçados. Sun-Yi piscou em choque. Eles realmente perderam. Ele estava realmente surpreso. As estátuas vivas que costumavam guardar a praça eram um grupo muito resistente. No que diz respeito às criaturas do pesadelo da cidade, amaldiçoada, elas não eram as mais formidáveis em termos de tamanho e poder físico. No entanto, seus corpos estranhos eram extremamente duráveis e capazes de resistir a quantidades verdadeiramente devastadoras de dano. Além disso, os valentes guerreiros de pedra também eram disciplinados, proficientes no uso de armas e absolutamente mortais. Eles eram capazes de coordenar perfeitamente seus movimentos, usando estratégia e táticas para silenciosamente dominar oponentes cujo poder ultrapassava em muito o seu. Inúmeros monstros caíram diante de suas lâminas. Foi por isso que Sun-Yi sempre evitou entrar em confronto com essas criaturas estranhas. Embora não fossem caídos por posição, os revenantes de pedra representavam uma ameaça suficiente para deixá-lo cauteloso. No entanto, agora a posse da praça estava prestes a mudar de mãos. Os corpos dos mestres anteriores jaziam em pedaços. Na morte, pareciam apenas estátuas quebradas. Até mesmo suas armaduras e armas de metal se transformaram em pedra após os portadores serem destruídos. Havia 5 ou 6 desses montes de pedra espalhados pela praça, enquanto os atacantes pareciam ter perdido apenas 3 de seus números, incluindo o monstro enorme que havia sido arremessado através de um prédio anteriormente. Cada corpo se erguia sobre os paralelepípedos escuros como uma pequena colina. Os invasores eram de um tipo de criatura do pesadelo que Sun-Yi nunca havia visto antes. Esses novos monstros ameaçadores pareciam aranhas gigantes com corpos cobertos por grossas placas de ferro forjado. Eles se moviam com velocidade e força, aterrorizantes, enviando rachaduras pelos paralelepípedos a cada passo. Atualmente, havia 2 deles na praça, circulando ao redor do único guerreiro de pedra que restava. A última das estátuas vivas parecia ser uma mulher. Em comparação com as aranhas, ela tinha uma estatura quase cômica de pequena, não sendo mais alta que o próprio Sun-Yi. A graciosa criatura de pedra estava armada com uma espada e um escudo redondo, vestindo uma armadura de placas que cobria a maior parte de seu corpo, deixando apenas os olhos expostos. Ou melhor, 2 rubis ardendo com chamas carmesim que essas criaturas tinham no lugar dos olhos. Sua armadura e armas eram de cor preta, forjadas de uma liga desconhecida e incrivelmente pesada, semelhante à pedra. Claro, na realidade, eram feitas da mesma pedra que seu portador. No entanto,
A força sombria que havia transformado o corpo de granito desta criatura do pesadelo na estranha aproximação de carne também havia transformado a armadura de pedra em metal. Atualmente, a última das estátuas vivas estava de pé com seu escudo levantado, a lâmina da espada repousando na borda dele. Sua cabeça estava baixa, os olhos de rubi seguindo silenciosamente os movimentos dos dois monstros-aranha. Sun-Ni não tinha certeza, mas suspeitava que essas aranhas fossem ambas bestas caídas. De qualquer forma, a mulher de pedra estava condenada. Seus inimigos estavam apenas brincando com ela, saboreando a impotência de sua vítima antes de terminar o trabalho. Ele realmente não se importava. Na verdade, ele estava esperando pelo espetáculo. Assistir as criaturas do pesadelo se massacrarem era um de seus passatempos favoritos, e a melhor coisa sobre isso era que não importava quem vencesse. Vamos, peguem ela. No entanto, no momento seguinte, ele ficou surpreso. Em uma reviravolta estranha dos acontecimentos, o monstro de pedra atacou primeiro as aranhas. Batendo calmamente sua espada na borda do escudo 2 vezes, ela avançou com determinação sombria. A aranha em que ela mirava reagiu um segundo tarde demais. No entanto, devido à sua forma física superior, ainda conseguiu enfrentar o ataque repentino com um golpe violento próprio. Uma de suas pernas avançou, ameaçando estilhaçar o corpo de pedra da estátua viva atacante em minúsculos pedaços. A criatura menor desviou o golpe com sua espada e golpeou a aranha com o escudo redondo, colocando todo o seu peso e força inumana no ataque. Sun-Ni piscou enquanto o enorme corpo da besta caída era jogado para trás e tombava. A espada negra imediatamente golpeou, enviando uma onda de choque pelas entranhas da aranha. Uma chuva de golpes caiu sobre a superfície de ferro do abdômen do monstro, enchendo a praça com o estrondo do metal. A guerreira de pedra atacou com ferocidade selvagem, usando tanto a espada quanto o escudo para infligir o máximo de dano possível em um curto espaço de tempo. Assim que a placa de ferro protegendo as entranhas moles do monstro rachou, a segunda besta entrou na briga. O banho de sangue que se seguiu foi nada menos que horripilante. Apesar do fato de que as aranhas eram muito mais rápidas e fortes, o espectro de pedra firme manteve-se com elas por um tempo. Sua vontade indomável e resolução impiedosa foram suficientes para fazer as criaturas temíveis hesitarem. Movendo-se com a precisão mortal de uma máquina assassina sanguinária, a estátua viva ignorou completamente a autopreservação em favor de fazer seus inimigos sofrerem. Parecia que ela estava determinada a levá-los ao túmulo com ela. Logo, as terríveis feridas em seu corpo se acumularam, fazendo a criatura de pedra parecer uma peça vandalizada de arte macabra. No entanto, as aranhas não estavam melhores. Seu sangue fétido estava se espalhando por toda parte, pintando toda a praça de vermelho. Membros decepados e pedaços de ferro rachado espalhavam-se pelo chão, misturando-se aos restos estilhaçados dos guerreiros de pedra caídos. Finalmente, uma das aranhas caiu pesadamente no chão e tremeu, dando seu último suspiro. A besta restante atacou o monstro de pedra cambaleante, seus inúmeros olhos ardendo de fúria. O escudo redondo e negro se ergueu pela última vez e então voou para o lado, sendo arrancado junto com o braço direito da estátua viva intrépida. No entanto, quase ao mesmo tempo, a lâmina de sua espada perfurou o crânio da besta massiva, encerrando sua vida apenas um momento antes de se despedaçar e se transformar em pedra. Sun-Ni balançou a cabeça. Que espetáculo impressionante! Uma humilde criatura despertada matando 2 bestas caídas. Fragmento da Meia-Noite teria gostado muito desse último ato feroz. Pensando bem, isso foi algo inconcebível. No entanto, a graciosa guerreira de pedra pagou caro por realizar o milagre sangrento. Cambaleando mais uma vez, ela caiu pesadamente no chão, claramente acabada. A batalha pela posse da Praça Sombria terminou. Ninguém venceu. Capítulo 103. Golpe de misericórdia. Enquanto a poeira baixava, Sun-Ni abandonou seu esconderijo no telhado de um dos prédios ao redor da praça e saltou. Evitando as poças de sangue fétido, ele caminhou entre os cadáveres espalhados pelo chão e se aproximou do monstro de pedra agonizante. A criatura do pesadelo estava deitada de costas, seu corpo espancado e quebrado. De perto, Sun-Ni conseguia vê-la melhor. A armadura negra do estranho monstro estava lentamente se transformando em pedra. Em suas aberturas, ele podia ver a pele um pouco mais clara. Era lisa como granito polido e de cor cinza escuro. Fluxos de pó rubi fluíam das terríveis feridas,
parecendo quase como sangue. Duas joias carmesins que lhe serviam de olhos moviam-se lentamente, focalizando Sun-Yi. Não havia expressão particular nelas, apenas uma quietude cansada. As chamas que costumavam arder dentro delas estavam lentamente se apagando. A criatura estatuária olhou para ele sem emitir som. Na verdade, Sun-Yi não tinha certeza se esses monstros eram sequer capazes de produzir sons. Durante toda a luta, ela permaneceu estranhamente silenciosa. Ele suspirou. A vida não é justa, né? Com essas palavras, ele invocou o fragmento da meia-noite e o enfiou na viseira do elmo da criatura moribunda. Mesmo às portas da morte, a carne de pedra da estátua viva provou ser extremamente resistente. No entanto, ele colocou força suficiente em seu golpe, não desejando fazer a pobre coisa sofrer mais do que o necessário. Ele sempre estava feliz em matar uma criatura do pesadelo, mas esta merecia uma morte rápida. Para ser honesto, ele ficou muito impressionado com a resistência desesperada da pequena guerreira de pedra. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Mas você mostrou a eles. Naquele momento, a voz familiar do feitiço ressoou na escuridão. Você matou um monstro despertado, Santa de Pedra. Sua sombra fica mais forte. Sun-Yi sorriu. São 4 fragmentos de sombra. Finalmente. 403. No entanto, no segundo seguinte, ele esqueceu o que estava pensando. Porque o feitiço não havia terminado de falar. Sussurrando em seu ouvido, ele disse lentamente: Você recebeu um eco, Santa de Pedra. Os olhos de Sun-Yi se abriram arregalados. Ele ouviu certo? Um eco. Ele finalmente havia recebido outro eco. Cautelosamente olhando ao redor, Sun-Yi abaixou a voz e disse à sombra: Você também ouviu, certo? A sombra encarou Sun-Yi com exasperação, depois gesticulou em direção à boca, abaixou as mãos e não disse mais nada. Ele sorriu. Exatamente. Foi isso que meu feitiço disse. Cantarolando uma música, ele andou de um lado para o outro por algum tempo e, de repente, estremeceu. Ah, certo. Eu deveria sair daqui. Agora que as pessoas de pedra se foram, quem sabe que tipo de horrores tentará fazer desta praça seu ninho. Ele fez um movimento para sair, mas depois parou e olhou para a cena do massacre com avareza. No entanto, eu realmente deveria pegar algumas lembranças primeiro. Não é todo dia que você se depara com tantas criaturas do pesadelo mortas antes que os comedores de carniça cheguem para se banquetear com os cadáveres. Essa era uma chance que ele não terá tão cedo. Sun-Yi hesitou por alguns segundos, tentando decidir a quais monstros se aproximar primeiro. As aranhas eram obviamente muito mais fortes. Se realmente fossem da categoria caídos, seus fragmentos de alma seriam incrivelmente valiosos. No entanto, comprar algo com um monte de fragmentos de alma acendidos seria muito suspeito. Além disso, levaria um tempo para encontrar os cristais dentro dos corpos maciços das bestas gigantes. As estátuas vivas eram de categoria mais baixa, mas seus restos despedaçados eram fáceis de vasculhar. Os outros habitantes da cidade amaldiçoada poderiam chegar a qualquer minuto. Então, com um suspiro profundo, Sun-Yi correu até a pilha mais próxima de pedras despedaçadas e se ajoelhou ao lado dela, esperando perceber o brilho dos fragmentos de alma o mais rápido possível. Ponto. Ele mal havia terminado com a segunda estátua morta quando um ruído repentino fez com que ele parasse. Sabendo que a ganância havia condenado muitas pessoas à morte, Sun-Yi reprimiu o desejo de demorar aqui até o último momento possível e saiu correndo, colocando o último cristal que havia conseguido encontrar dentro de sua armadura enquanto corria. Invocando o kunai, ele o lançou no ar e puxou a corda invisível, fazendo a adaga girar em torno de uma coluna de pedra. Assim que a corda se enrolou na coluna, ele pulou e fez a corda se contrair, enviando-o voando para cima. Assim como a corda dourada, a corda invisível que conectava o kunai ao seu pulso era incrivelmente resistente e capaz de mudar seu comprimento à vontade, o que permitia a Sun-Yi usar a adaga de arremesso como um gancho improvisado de vez em quando. Usando o topo da coluna de pedra para pular ainda mais alto, ele agarrou as rachaduras na parede de um dos prédios em ruínas e subiu rapidamente. Quando alcançou o telhado, os ruídos produzidos pela criatura que se aproximava já eram altos o suficiente para fazê-lo estremecer. Seja lá o que fosse aquela coisa, Sun-Yi não queria descobrir. O som que ela produzia ao se mover o fazia pensar em uma cobra gigante. Uma com inúmeras bocas, cada uma sibilando notas de uma melodia estranha e enlouquecedora. Felizmente,
Ele deixou a praça espaçosa a tempo de nunca encontrar essa abominação. Quando Sun-Ni retornou à catedral em ruínas, a noite já estava chegando ao fim. O horizonte leste estava ficando mais claro, e o som das ondas negras quebrando contra o muro da cidade estava ficando mais inquieto. Caminhando pelos vigamentos de suporte que se estendiam acima do grande salão, ele vislumbrou o cavaleiro negro marchando e suspirou. Um dia. Ele iria matar o bastardo em algum dia glorioso. Mas não neste dia. Hoje, ele tinha outras coisas para fazer. Ao chegar à segurança de seu esconderijo secreto, Sun-Ni colocou os fragmentos de alma em seu baú de tesouros e depois sentou-se em uma cadeira de madeira magnífica. Havia um sorriso empolgado no rosto dele. Finalmente era hora de descobrir qual era a diferença entre um eco normal e um transformado em sombra. Capítulo 104. Arsenal de almas. Sem perder mais tempo, Sun-Ni mergulhou em seu mar da alma. Apesar de seu estado mental alterado, estava calmo como sempre. A extensão silenciosa de água parada se estendia até a distância vazia, com o núcleo sombrio pairando acima como uma estrela escura. Pequenas esferas de luz flutuavam no ar ao redor dele, refletindo na superfície do mar tranquilo. As sombras silenciosas ainda estavam lá, paradas imóveis na beira da escuridão. Comparadas a antes, suas fileiras haviam aumentado. Monstros de todas as formas e tamanhos estavam entre eles agora, fazendo a coleção de inimigos abatidos por Sun-Ni parecer cada vez mais impressionante. Caminhando por eles, ele olhava de vez em quando para um ou outro, relembrando as emocionantes batalhas com uma mistura de medo e orgulho. Este era seu museu pessoal, um monumento sombrio a todos os seus pecados. Espere. Pecados? Por que pecados? Justo naquele momento, Sun-Ni tropeçou e parou. Não muito longe dele, uma sombra esquálida estava entre o grupo de criaturas aterrorizantes, olhando silenciosamente para ele com olhos vazios. Aquela sombra pertencia a um jovem, não muito mais velho que o próprio Sun-Ni. Ele morava no assentamento precário além dos portões do castelo, lutando para sobreviver como todos os outros. Antes. Sun-Ni desviou o olhar. Não me olhe assim. Foi sua própria culpa, tolo. Você não deveria ter feito todas essas perguntas. Das 3 pessoas que ele havia assassinado com as próprias mãos, este assassinato era o único que fazia Sun-Ni sentir algo. Por que não foi feito no calor da batalha ou para resolver uma rixa pessoal? Este foi feito a sangue frio. Foi por isso que ele teve que sair do castelo, entre outras coisas. Sun-Ni fez uma careta. Eu disse para parar de me olhar. Apenas fique morto e não me incomode com seu absurdo. Resmungando irritado, ele se virou. Logo, passou pelas sombras do demônio de sangue, do líder do grupo de caçadores e da mortífera Santa de Pedra. Olhando para a figura estática do monstro de pedra, Sun-Ni esqueceu-se de tudo sobre a sombra esquálida e sorriu. Ele estava ali para dar uma olhada no eco dela, afinal. A perspectiva de ter outro eco sob seu comando já era muito emocionante. O carniceiro leal e estranhamente sociável fora de grande ajuda para Sun-Ni no passado, aumentando tremendamente seu desempenho em combate. Afinal, apesar de ter um aspecto divino e uma habilidade poderosa e única, Sun-Ni ainda era apenas um adormecido, um nível inteiro abaixo do eco. O carniceiro, no entanto, era apenas uma besta. Enquanto a Santa de Pedra era um monstro. Seu poder era comparável ao dos ferozes centuriões carapaça, superando em muito tudo o que Sun-Ni poderia esperar alcançar neste lugar amaldiçoado. A natureza estranha da estátua viva e inabalável a tornava ainda mais formidável. Ter um servo, como esse tornaria muitas coisas impossíveis possíveis. No entanto, Sun-Ni queria ainda mais. Ele estava esperando para ver que milagre seu aspecto iria realizar, esperando que os resultados superassem suas expectativas mais loucas. Logo, ele estava em pé sob o sol negro de seu núcleo sombrio, observando as esferas de luz que representavam suas memórias. Havia 9 delas agora. As que ele realmente usava eram o manto do titereiro, o fragmento da meia-noite, o espinho espreitador, a pedra comum e a fonte sem fim. Saboreando a expectativa, Sun-Ni convocou cada uma delas uma por uma e leu as runas brilhantes que cercavam as memórias. Ele havia conseguido o pesado kunai depois de derrotar uma criatura peculiar que se assemelhava a um porco-espinho monstruoso e blindado. A chuva de espinhos ósseos, afiados deixou vários buracos no corpo de Sun-Ni, mas a recompensa valeu a pena. Memória, espinho espreitador. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, 2.
Tipo de memória, arma. Descrição da memória. Esta adaga voadora é tão imprevisível e volúvel quanto o afeto de uma jovem beleza, mas, talvez, não tão mortal. Encantamentos da memória, rosa da traição. Descrição do encantamento. O espinho espreitador está conectado ao seu portador por uma corda invisível. Essa corda é forte, mas inconstante, assim como o vínculo traiçoeiro do apego sentimental. Depois de ler esta descrição pela primeira vez, Sun-Yi não pôde deixar de se perguntar se o feitiço havia sido desprezado por um amante uma vez. As runas praticamente exalavam amargura. Em seguida na lista estava sua memória mais perigosa, a pedra falante. Memória, pedra comum. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, e tipo de memória, ferramenta. Descrição da memória, apenas uma pedra comum. Encantamentos da memória, nem tanto. Descrição do encantamento. A palavra é mais poderosa que a espada. A pedra é mais poderosa que a palavra. A coisa engraçada era que a pedra comum, capaz de repetir vários sons, havia caído nas mãos de uma pessoa que era incapaz de contar mentiras. Agora era a memória mais honesta em dois mundos inteiros. Também fez com que Sun-Yi pensasse duas vezes antes de abrir a boca. Às vezes, a última memória que ele decidiu examinar era, talvez, a mais preciosa para ele. Era a bela garrafa de vidro que Cassie havia dado a Sun-Yi como um presente de despedida. Memória, fonte sem fim. Classificação da memória, adormecida. Nível da memória, 4. Tipo de memória, ferramenta. Descrição da memória. Um diabo apaixonado já aprisionou um poderoso rio nesta frágil garrafa de vidro. Foi seu presente para um belo espírito do deserto. Encantamentos da memória, dádiva da água. Descrição do encantamento. Esta garrafa contém água suficiente para fazer florescerem no coração desolado dos desertos mais inóspitos. Esta era meio romântica. Parecia que o feitiço estava por toda parte ao criar essas descrições, a ponto de Sun-Yi nem conseguir dizer se estava falando sério. Com um suspiro, ele dispensou a esfera de luz contendo a fonte sem fim e olhou para cima. As outras 4 de suas memórias não eram muito úteis. Era um escudo de torre, incrivelmente pesado, uma armadura que era pior do que o manto do titereiro em todos os aspectos, um olho de vidro capaz de produzir feixes brilhantes de luz vermelha inofensiva e o sino de prata estridente, a primeira memória que ele já tinha conseguido. As 3 restantes foram concedidas a ele por matar monstros relativamente fracos nas ruas da cidade amaldiçoada. Ele esperava trocá-los por algo mais adequado durante sua próxima visita ao castelo, sempre que isso acontecesse. Esquecendo-se das memórias, Sun-Yi finalmente concentrou sua atenção na esfera de luz mais brilhante que flutuava no vazio escuro acima de sua cabeça que continha seu novo eco. Ele desejou que descesse e observou enquanto a esfera deslizava para baixo, tocando suavemente a superfície da água escura alguns momentos depois. A luz diminuiu lentamente, revelando a figura de pedra escondida dentro. Aqui no silêncio escuro do mar da alma, a santa de pedra parecia uma estátua. Ela tinha aproximadamente a mesma altura que Sun-Yi, parecendo minúscula em comparação com o resto das criaturas do pesadelo que ele enfrentou na Costa Esquecida. Ela também tinha uma aparência única e humanoide. Se não fosse pela tonalidade cinza escura e pela natureza pétrea de sua pele de granito, Sun-Yi talvez até confundisse o estranho monstro com um adormecido. Supondo que não pudesse ver muito de seu corpo por trás da graciosa armadura escura. A natureza dessas criaturas estranhas permaneceu um mistério. Capítulo 105. Pedra viva. Anteriormente, Sun-Yi considerava as estátuas vivas como apenas isso. Monumentos trazidos à vida por espíritos malignos. Havia muitos revenantes como esses perambulando pelas ruas da cidade amaldiçoada. Pegue o Cavaleiro Negro, por exemplo. Sun-Yi estava quase certo de que o bastardo era na verdade apenas uma armadura com um espectro vingativo preso dentro dela. Ele não tinha provas de que havia um corpo real naquela fortaleza de aço em movimento, pelo menos. No entanto, depois de ver a Santa de Pedra morrer diante de seus olhos, ele não tinha tanta certeza de que ali o Cavaleiro Negro eram a mesma coisa. Certamente havia semelhanças. Até o design de suas armaduras era um pouco semelhante, como se um tivesse se originado do outro. Mas a armadura do Guerreiro de Pedra parecia muito mais antiga. E então havia o pó de rubi que fluía das feridas da criatura de pedra em vez de sangue. Desde quando estátuas tinham sangue?
Era quase como se essas criaturas estranhas fossem projetadas para possuir sua própria forma bizarra de vida. Pensando bem, os guerreiros de pedra se pareciam mais com seres artificiais trazidos à vida por alguma magia negra do que com criaturas mortas-vivas. Mistérios, mistérios, mistérios por toda parte. Talvez as runas, descrevendo a Santa de Pedra, pudessem fornecer algumas respostas. O Eco, enquanto isso, estava ganhando vida. Duas chamas magentas se acenderam em seus olhos de pedra preciosa. A pedra de sua armadura de repente brilhava com um brilho metálico sutil. A superfície lisa de sua pele de granito se tornava um pouco menos rígida. Silenciosamente virando a cabeça, a centurião olhou para Sun-Yi através da estreita fenda da viseira do capacete. Vamos ver. Ele se concentrou nas runas. Eco, Santa de Pedra. Classificação do Eco, desperto. Classe do Eco, monstro. Atributos do Eco, mestre de batalha, inabalável, marcada divindade. Sun-Yi piscou. Marcada divindade? Era o mesmo que seu atributo original. Que negócio tinha uma criatura do pesadelo andando com vestígios de divindade em sua alma, maligna e corrompida? E o que dizer desses outros atributos? Descrição do atributo mestre de batalha. Nascida no campo de batalha, a Santa de Pedra é proficiente em todas as formas de combate. Descrição do atributo inabalável. A Santa de Pedra é altamente resistente a todas as formas de dano, além de ser totalmente imune a ataques mentais e de alma. Perplexo, Sun-Yi balançou a cabeça. Não é de admirar que esses silenciosos guerreiros de pedra fossem tão mortais. Eles eram literalmente um grupo de máquinas assassinas criadas para durar o máximo possível e causar o máximo de dano possível no campo de batalha. Mas quem os havia criado? Deixando os atributos de lado, ele baixou o olhar e leu próxima linha de runas. Descrição do Eco. Nas profundezas das cavernosas salas de seu sombrio domínio, o último filho do desconhecido os criou a partir da pedra para aplacar o fogo ardente em seu coração ressentido. No entanto, esse fogo apenas ficou mais quente. Projetados para trazer paz, eles nasceram, em vez disso, em uma guerra interminável. O desconhecido novamente. Ou melhor, seus filhos. Parecia que sua teoria estava correta. A Santa de Pedra era uma criatura artificial ou descendente de uma. De qualquer forma, isso foi antes de ser corrompida por. Bem, seja lá o que fosse que havia corrompido todas as criaturas do pesadelo, e especialmente aquelas na cidade amaldiçoada. Agora nem mesmo os deuses seriam capazes de descrever exatamente o que ela era. Não que isso importasse. Um monstro era um monstro. Sun-Yi estava mais interessado no fato de que os traços de divindade que o guerreiro de pedra carregava tinham que vir de seu criador original, que era pelo menos parcialmente um dos desconhecidos. O que significava que os desconhecidos, de fato, estavam intimamente relacionados aos deuses e à própria divindade. Assim como o misterioso tecelão. Desviando o olhar das runas, Sun-Yi estudou o Eco imóvel com seus olhos modificados. O que ele viu o fez sorrir sombriamente. Assim como as memórias, a verdadeira essência do Eco era tecida a partir de inúmeros fios de diamante que formavam um padrão infinitamente complexo. Só que, no caso dele, o padrão era ainda mais elaborado, superando tudo o que Sun-Yi havia visto antes. Duas brasas ardiam dentro do corpo da Santa de Pedra, servindo como âncoras para os fios intermináveis. Uma delas estava situada no local onde deveria estar o coração dela, a outra na parte inferior do abdômen. Sun-Yi fechou um olho e olhou mais de perto. E ali, atrás do brilhante padrão dos fios de diamante, ele notou outro sistema muito mais primitivo e grosseiro de fios, adamantinos. Eles perfuravam a carne de pedra do Eco, assemelhando-se a um sistema nervoso humano. Esses fios também pareciam ser feitos de diamante, mas eram muito menos etéreos. Na verdade, eram inteiramente corpóreos. Sun-Yi franziu a testa. Faz sentido. Isso faz sentido. Espere, como isso faz sentido? As memórias e os ecos foram criados pelo feitiço. Eles eram artificiais. A Santa de Pedra também era artificial, mas de um modo muito mais mundano. Ela foi feita por um filho do desconhecido, assim como seu eco foi feito pelo feitiço. O que isso significava? Que a técnica que havia sido usada para criar a Santa de Pedra era assustadoramente semelhante à técnica que o feitiço usava, embora parecesse extremamente primitiva em comparação. Será que isso poderia significar que o próprio feitiço veio do desconhecido? Sun-Yi fez uma careta e balançou a cabeça. Não, não.
Embora fosse uma teoria sólida, havia pouca informação para considerá-la comprovada ou mesmo remotamente crível. Ele precisava descobrir mais, aprender mais, desvendar mais antes de começar a entender a verdadeira história que conectava o feitiço, os deuses, o desconhecido e sua própria vida em um único e assustador tecido. Mas haveria tempo para isso depois. Agora mesmo, ele tinha algo igualmente interessante bem ao seu alcance. Olhando uma última vez para o elegante monstro de pedra, Sun-Yi engoliu em seco e lambeu os lábios. Então, ele disse timidamente, vamos. Vamos fazer isso. Dando um passo à frente, ele hesitou e depois cuidadosamente colocou a mão no peitoral da armadura da Santa de Pedra, bem em frente ao local onde o principal nexo de sua trama de feitiço estava situado. Para sua surpresa, o peitoral parecia de pedra e estava quente ao toque. Era como se uma furiosa chama carmesim estivesse queimando dentro do peito da criatura do pesadelo. Assim que Sun-Yi tocou no eco, uma nova sequência de runas apareceu no ar à sua frente. Transformar eco em uma sombra. Ele hesitou, novamente, com medo de tomar a decisão. O que ele ia fazer se o processo tornasse a Santa de Pedra mais fraca ou até mesmo inútil? Tentando não pensar nessa possibilidade, Sun-Yi suspirou e se forçou a dizer, sim. Uma mudança imperceptível aconteceu no mar da alma, como se uma rajada de vento aparecesse de repente do nada. A tranquila água escura parecia ao mesmo tempo imóvel e agitada. Então, uma pressão repentina veio de algum lugar acima. Levantando a cabeça, Sun-Yi viu dois feixes escuros descendo das profundezas do núcleo das sombras. Um deles caiu sobre o eco, enquanto o outro pousou em uma das silenciosas sombras que ficavam imóveis atrás dele, como se os conectassem juntos. Banha na luz escura, a sombra da Santa de Pedra Morta dissolveu-se lentamente nela. E então o eco começou a mudar.